Atendendo a inúmeros pedidos, a primeira coisa que eu vou atender, e se já atendi, é a volta do cabelinho pixel. Puxa, vocês queriam mesmo isso. E o segundo pedido era fazer a resenha do Conto da Aia. Então vamos ver o que a série revela. O Conto da Aia, ou o Conto da Serva, mas em português se fala o Conto da Aia, que é uma serva na série. Em inglês, o termo é The Handmaid's Tale, de Margaret Atwood. É um romance que se diz distópico, e eu digo que é extremamente dentro da realidade daquilo que para onde estamos indo. Nessa situação em que nós estamos, e que eu venho falando tantos vídeos aqui nesse canal, de repressão e totalitarismo e a formação explícita de uma teocracia, que é o que vem surgindo e se tornando cada vez mais clara para aqueles que têm olhos. Então, muito do que eu vou falar aqui tem a ver com esse momento, é por isso que eu decidi fazer essa resenha. Então, baseado nos livros, mas não 100% preciso em cima, mas razoável, de Margaret Atwood, como eu já falei, que foi publicada em 1985. Ele se passa em um futuro próximo, na Nova Inglaterra, em um estado teonômico, ou seja, a religião e o estado se fundiram, né, que é exatamente o que eu vou explicar já já. Então, é um estado teonômico totalitário e fortemente patriarcal, que é, por mais que o povo ache o contrário, para onde também estamos indo. E eu já vou explicar isso. Conhecido como a República de Gilead, que derrubou o governo dos Estados Unidos. Então, a primeira coisa, né, explicar um pouquinho melhor o estado teonômico. Então, o personagem central e narrador, ele é uma mulher chamada Offred, um dos grupos conhecidos como servas, né, que são designados à força para produzir filhos para os comandantes, a classe dominante dos homens de Gilead. Então, todo esse conceito, ele segue um sistema totalitário, dominador, sem direito a nada, ninguém tem direito a nada, aonde esse Estado patriarcal se coloca e eles invocam a religião o tempo todo. Uma religião não determinada. Ela é algo que eles falam de sua fé, entretanto, a fé não se declara nada às claras, o Deus também não, porque tudo foi resumido, foi eliminado, transformado em uma coisa muito simples, de frases vagas. É para onde estamos indo. Tudo levando, sendo levado, conduzido para a simplificação, que faz com que as pessoas facilmente sejam comandadas sem pensar, porque quando tudo vira frases chaves sem profundidade, a visão é rasa, que é exatamente do que nós estamos padecendo agora, que leva ao problema maior que temos hoje, a total incapacidade de raciocinar e entender o que está por detrás das coisas, porque as pessoas recebem frases chaves e obedecem a esses comandos, né? Acredite na ciência, por exemplo. Mas o que significa acreditar e o que significa ciência? Para juntar as duas frases, o que tem que acontecer dentro da nossa realidade? Então, as pessoas não estão raciocinando, e esse é um exemplo do que ocorre numa sociedade para se transformar num resultado que está dentro do conto da Aya. Então, o romance explora temas de mulheres subjugadas em uma sociedade, como eu falei, patriarcal, da perda total da personalidade e identidade pessoal, daí a perda até do próprio nome, que eu já vou explicar. Então, essa individualidade se torna proibida e uma sociedade de grupos definidos, né, como uniformizados e tendo que responder a um padrão extremamente também simplificado e totalitário, né, obrigatório, mostrando os vários meios pelos quais elas resistem e tentam ganhar individualidade e independência. A turma que resiste, a turma que aceita, e o que acontece com o povo, e que tipo de personalidade tem que existir para que haja uma resistência, né? Tudo isso a gente vai falar aqui. Então, essa resenha não vai ser curta, não, porque nós temos 4 temporadas e, obviamente, eu não vou explorar temporada por temporada, mas eu vou explorar o coração da coisa e o que te vai fazer pensar melhor
sobre o paralelo com a nossa realidade neste momento atual. O conto da Aya, ou Handmaid's Tale, ganhou o Governor's General Award em 1985 e o primeiro Arthur C. Clarke Prêmio de 1987. Também foi indicado para o Prêmio Nebula de 1986, o Prêmio Booker também de 86 e o Prêmio Prometheus de 87. Para ganhar tanto prêmio assim, já vou explicar. O livro foi adaptado para um filme de 1990, uma ópera de 2000 e uma série de televisão de 2017 e outras mídias. Quer dizer, eu sempre digo a seguinte frase: se é pequeno, ok. Se é grande, desconfie. Se é muito grande, tenha certeza. Então, tudo que fica ganhando muito prêmio, muito destaque, e é colocado assim, como eu falo, no spotlight, nas luzes em evidência, significa que há algum interesse. Então, nós temos dois caminhos nessa situação. Um é que Margaret Atwood pode ser da turma, e ela recebeu, de alguma forma, a solicitação de escrever um certo script, que é o que acontece, vocês não fazem ideia, que isso acontece direto, e aconteceu direto ao longo da história da humanidade. Então, você teve sempre grupos de escritores, grupos de cientistas, grupos de filósofos, designados e escolhidos a dedo pelo perfil, mais honesto ou desonesto, de acordo com aquilo que eles queriam construir, e caracterizados até com nomes específicos e uma longa história que envolve essas personas criadas desde jovenzinhos para se transformarem naquilo que eles querem. Então, eu não sei se Margaret Atwood se encaixa nessa definição. Entretanto, a história toda desenvolvida é perfeita dentro daquilo que está acontecendo hoje com a humanidade. E é perfeita dentro daquilo que vai acontecer em breve e muitos aspectos do que está sendo transformado exatamente agora. Então, como a coincidência é tão grande e a crítica e os servos do sistema levaram a ela tantos prêmios por um romance que é extremamente opressivo, em N aspectos depressivo, as primeiras temporadas até da série são tão angustiantes que esperei chegar na quarta temporada para ver um desfecho melhor, embora não tenha acabado ainda, com uma visão de uma certa de um certo alívio, um certo desdobramento, porque o mal vencia o tempo todo ali e a gente não via outra coisa a não ser alguém teoricamente carregando a cruz, sendo castigado e tentando encontrar uma forma de sair disso, com dificuldade até de conseguir fazer com que os outros enxergassem e atuassem em conjunto com ela, June, a personagem principal. Então, tem tantos aspectos que envolvem os interesses dos donos do mundo atual, né, aqueles que se portam como tal, que é para desconfiar. Mas vamos adiante. Então, um aspecto importante da literatura dos escritos da Margaret Atwood é que você tem dois livros. O primeiro, que é o Conto da Aia, então The Handmaid's Tale, e o segundo, que é em português Os Testamentos, eu não sei se foi lançado em português, que é The Testaments. Né? Então, esse foi publicado em 2019, que é a continuação, desdobramento, talvez por onde a série vá seguir. Então, continuando aqui uma visão do que é a história. Depois de um ataque encenado que matou o presidente dos Estados Unidos e a maior parte do Congresso, um grupo político radical chamado Filhos de Jacob, ou Filhos de Jacob, mas no caso Jacó, usa a ideologia teonômica para lançar uma revolução. Então, eles seriam radicais religiosos com sede de poder dentro de uma articulação religiosa. Então, acho que tem até um paralelo aí com a ideia do Trump e aquela turma de pseudo-católicos, porque é tudo uma encenação, falando a palavra encenação, que tem até um documentário na Netflix sobre isso, onde mostra que existem fundamentalistas, no caso, cristãos, mas católicos, querendo trazer para eles
políticos e personagens importantes para fazer uma união poderosa, né. Então esse é um foco que foi dado para o Trump como um perfil conservador, com uma certa ortodoxia. Então talvez ela também tenha se inspirado nisso, mas obviamente, a visão aqui de uma sociedade teocrática, hoje você, para onde você olhar, você vai achar. Inclusive aqui no estado de São Paulo, nós já temos o espírito disso sendo implementado em outros estados hoje com essa história da picada, né? Esse espírito da, do totalitarismo já está prestes a até aparecer e apresentar-se como teocracia, porque é o cientismo, a religião da ciência, que não tem nada de ciência nisso, pelo contrário, carece totalmente de ciência. Mas as pessoas não entendem isso porque vivem com a TV ligadinha, seguindo palavra por palavra do que o oráculo de Delfos televisivo lhes diz como previsão. Então, continuando. A Constituição dos Estados Unidos, então, com essa coisa do golpe que foi dado na história, foi suspensa, e é uma coisa para você pensar aqui, né? Como é que você tira os poderes de todos, substituindo ou retirando a Constituição, no caso americana, que é supostamente tão cheia de proteções para o povo, embora agora parece que não funciona mais também com essas obrigações de picadas, né? Então, há uma suspensão da Constituição ou a substituição dela, que são propostas, do nosso caso, do lado de cá, que estão acontecendo agora, como truquezinhos para nos tirar as formas de nos protegermos, né? Porque se chegam falando, vamos trocar a sua Constituição por uma coisa muito melhor, porque a nossa Constituição não é boa. E aí, durante as votações, em vez de ficar o texto proposto, que parece todo bonitinho, cheio de florzinhas e passarinhos cantando, vai acabar ficando, igual essa CPI da picadinha de abelha, o oposto. Tá? Então, as pessoas têm que acordar, e essa história, então, da suspensão da Constituição é uma coisa que vai acontecer de um jeito ou do outro. Então, no filme, que é ligado ao que está nos livros, a Constituição dos Estados Unidos foi suspensa, os jornais foram censurados e o que antes eram os Estados Unidos da América foi transformado em uma ditadura militar conhecida como República de Gilead. Interessante o termo, Gilead, que tem a ver com Raquel e Jacó, né? E exatamente a citação de Gilead, que envolve a história, o termo e as passagens bíblicas que eu vou falar agora. Veja bem, os donos do mundo, esses caras que vêm desde a Roma antiga, se morfando em várias instituições e grupos de poder, que hoje tomaram o mundo todo através de corporações, e estão unidos, coisa que antes, no passado da humanidade, não era uma realidade até o término da Primeira Guerra Mundial, como eu venho contando em tantas aulas, e principalmente iniciei esse processo através do curso A Verdadeira História da Humanidade, O Segredo dos Deuses, A Verdadeira História da Humanidade. Então ali eu mostro quando essa turma se juntou e começaram a criar os sistemas de corporações. Então, esse sistema hoje constitui exatamente uma ideia de um golpe e a tomada do poder, que está utilizando mecanismos para que as pessoas aceitem esse golpe e essa tomada de poder, instituindo um novo regime. Então, no filme, que é o paralelo que eu estou fazendo aqui, no filme, que é a série, o novo regime se move rapidamente para consolidar seu poder, ultrapassando todos os outros grupos religiosos, incluindo denominações cristãs tradicionais. Isso significa que há uma simplificação religiosa e uma fusão religiosa, se transformando em um quase nada absoluto, apenas em um ato de fé e frases vagas. Fé traduza como obrigatoriedade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou, né? Que é o sistema pelo qual as grandes religiões, como um todo, se tornaram poderosas. Elas não se tornaram poderosas porque todo mundo achou legal.
Não, elas se tornaram poderosas porque elas foram usando a destruição, a matança e o domínio, exatamente como o império faz. Então, se tornaram alavancas de justificativas para os poderosos, políticos e econômicos, justificarem as suas entradas e tomadas e destruições de seus concorrentes. Então, a religião sempre foi uma coisa que o povo acreditou por imposição e depois achou que era legal porque foi acostumado a isso, ele foi treinado para isso, ele foi hipnotizado no processo de geração em geração. Mas a religião sempre foi uma coisa colocada para o povo, as massas cegas. A turma de cima, que articula, é outra coisa. E eu já já vou falar isso para vocês. Então, além disso, o regime no filme, né, reorganiza a sociedade usando uma interpretação peculiar de algumas ideias do Antigo Testamento e um novo modelo militarizado e hierárquico de fanatismo social e religioso entre suas classes sociais recém-criadas. Acima de tudo, a maior mudança é a severa limitação dos direitos das pessoas. Puxa, que interessante. Especialmente das mulheres. Pois é, agora você tem ouvido o contrário nesse mundo real, mas é só uma fantasia, né? Já já eu explico. E no filme, então, as mulheres perdem totalmente os seus direitos especiais, que então não têm permissão nem para ler, nem para escrever, possuir propriedades ou lidar com dinheiro. Seja uma juíza, que fosse uma juíza ou uma médica, ela vira uma serva do sistema, impedida de tudo, ler, escrever, qualquer coisa. Então ela se torna uma coitada dependente de um marido ou de um sistema que as dará o osso do cachorrinho, né? O biscoitinho, se forem obedientes. Então, mais significativamente, as mulheres são privadas de controle sobre suas próprias funções reprodutivas. A história é contada em narração em primeira pessoa por uma mulher chamada Offred. Então, é O-F-F-R-E-D, Offred, que em inglês significa do Fred. Então, porque o Fred era o patrão dela, né? O dono dela. Ela era um cachorro e ele era o dono desse cachorro. É, linguagem figurada. Então, nessa era da poluição ambiental e radiação, ela é uma das poucas mulheres férteis restantes. Então, essas servas sexuais eram servas porque eram as únicas que tinham fertilidade. Interessante no filme que, embora fosse num futuro próximo, com toda a tecnologia do mundo, que supostamente no futuro próximo a gente tem, né, e tem já agora, eles voltam a métodos extremamente rudimentares. É uma volta no tempo, porque todo totalitarismo ele tem uma ação antiquada, digamos assim, que é o radicalismo necessário para eliminar visões. Então você vai ver no sistema que nós estamos hoje, você vê uma tecnologia que parece te dar vantagens, mas na verdade é usada para que eles nos controlem, nos dominem e façam tudo o que eles querem conosco. E ao limitar as nossas possibilidades de existência em todos os aspectos, limitar mobilidade, limitar voz e vontade, eles voltam a um sistema antigo, que era um sistema de um passado, né? Inclusive desmontando tudo aquilo que você já viveu como sociedade, se destrói uma sociedade aonde? No filme, e é o que vai acontecer aqui, já está acontecendo. O sistema de sociedade ou de vínculo familiar é permitido para alguns, que são os servos maiores do sistema, enquanto que os outros, o povão, se desmantela como servos empregados sem direito à escolha, inclusive de ter família. Então, se liga, porque toda essa destruição familiar do conceito de pai e de filho, de mãe, etc., está sendo desmontado e as narrativas que estão sendo impressas na mídia
sempre mostrando o quanto é ruim, como é perigoso, como o pai usa a filha, né, e etcétera. Nunca mostrando a beleza daqueles que têm uma bela família, apenas mostrando aquilo que está horroroso. Por quê? Para condicionar o aceite de desmonte disso, porque sim, estão fazendo isso agora e as pessoas estão indo. Eu vejo a narrativa dos jovenzinhos, das jovenzinhas, não todos, como eu costumo dizer, mas boa parte repetindo aquilo que a mídia joga em videozinhos, em influencers, youtubers, que estão ali para fazer a cabecinha desses jovenzinhos que não aprendem a pensar e apenas aprendem a imitar, como um cachorrinho novamente, aqueles que eles estão vendo projetados ali na telinha, né? Infelizmente. Então, voltando aqui. Então, esses comandantes escolhem as suas servas, né, com base na até o conceito da história bíblica de Raquel e Jacó, e transformam essa serva em uma, acho que chama Bilá, né, na Bilá, que é a serva que pode fazer a, porque é fértil, a procriação, já que Raquel não é fértil. Então, a ideia dessa história entre Raquel e Bilá é uma ideia que você vê exatamente na Offred. Além das servas, outras mulheres também são classificadas socialmente, seguem um código de vestimenta rígido. Então, essa história de entrar em castas, né, para elas obedecerem é um uniforme militar. Classificado da mais alta para a mais baixa. Então, rapidamente, as esposas dos comandantes, que são os altos chefões, elas têm uma cor meio azul, com uma pitada de, sei lá, azul da Prússia. As servas, que são as aias, de vermelho, que são essas que podem procriar, e utilizam véus brancos em volta do rosto. As tias, que treinam e doutrinam as servas, parecem uns tanques de guerra, né, que é a principal tia da história, e são extremamente malvadas e psicóticas, e sem dó nenhuma de ninguém, num jogo que se você fizer aquilo que eu mando, eu te dou um ossinho. Se você não fizer aquilo que eu mando, eu arranco seus pedacinhos. É desse jeito. E de marrom, né? Que são essas tias, e as martas, que são cozinheiras e empregadas que se vestem em um verde desbotado militar, né? E tem umas tais ecônomas, esposas de homens de posição inferior, que cuidam de tudo na esfera doméstica. Vestidas em listras azuis, vermelhas e verdes. Isso aí você quase não vê. E moças solteiras vestidas de branco e as viúvas de preto. Então, Offred, cujo nome verdadeiro é June, né, detalha sua vida começando com uma terceira missão como uma serva de um comandante, intercalada com suas narrativas, suas experiências atuais, que estão em flashback de sua vida antes e durante o início da Revolução, incluindo sua tentativa fracassada de escapar para o Canadá com seu marido e filha, que foi o que aconteceu. Então, quando começou essa revolução, as bombas, a tomada do governo, então esses filhos de Jacó estavam já dominando, eles demoraram muito para fugir e foi tudo muito rápido, na verdade, um golpe, né? E quando eles estão correndo para passar pela fronteira e ir para o Canadá, eles são pegos, a filha deles é retirada deles, o marido dela de alguma forma consegue fugir, mas ela não, ela é pega e realmente é colocada, porque ela é fértil, para ser uma aia de serviço sexual para que possa ser utilizado. Então, aí tem toda a história da casa para onde ela foi mandada, que é a tal do comandante Fred, né? E ela simplesmente mostra uma pessoa que tem um perfil extremamente psicótico, que se alterna com uma bipolaridade enorme, um egoísmo extremo e uma loucura que aparece o tempo todo. Então, a Serena Joy, que ela já uma personalidade da mídia cristã, então ela tinha já uma visão, né, daquela história da mente, mitos, a fé cega, e que junto com o marido e mais a turma toda louca da ortodoxia supostamente cristã, eu chamo de ortodoxia abraâmica, porque se juntaram ali e você vê perfis extremamente abraâmicos, né?
na vestimenta das mulheres como um todo, as escondendo, cobrindo seu corpo. Então você vê um perfil misturado com tudo, inclusive islâmico ali no meio. Então ela é uma das que tortura a Offred, que é a June. Então, para a surpresa de Offred, o comandante pede para vê-la fora da cerimônia, porque aquela história, eles criaram um conceito de cerimônia para justificar como é que eles poderiam estuprar aquelas mulheres que eram férteis. Então, para não ficar assim parecendo que é um estupro, eles tornaram o estupro uma coisa legal. Como é que as mulheres dos comandantes iriam aceitar que o comandante estuprasse a empregada, para que a empregada tivesse um filho dele, onde supostamente ele é fértil e a esposa não é? Então, eles transformaram isso numa cerimônia. Então, quando se torna algo que é brutal, inclusive sangrento, em algo cerimonial, muda o conceito na cabeça dos idiotas ou dos oprimidos que se acham sem saída. O que eu estou falando é um paralelo com o que está sendo feito agora, né? Que é levando a ideia de aborto, por exemplo, ou até de coisas que vêm vindo junto com o próprio aborto, como algo que é correto. E eles vão transformar isso em oficial. A eutanásia, o aborto, parecendo algo sacrificial religioso, no andar da carruagem. Não tão para já, mas esse processo todo vai se desdobrar até 2030, quando a nova ordem mundial entrar em ação, porque vai entrar se as pessoas não acordam e não fazem algo a respeito. Nós ainda temos tempo, né? Mas não dá para deixar para tentar fazer no dia da revolução, quando tudo for tomado e a nova ordem mundial já se anuncia como um todo. Então, a hora de fazer alguma coisa é agora. E as pessoas estão dormindo, achando que alguém ou algo vai vir salvar, ou então negando, que é a grande maioria, que algo esteja acontecendo e que tudo está bem. Embora estejam sendo participantes em mortes em uma guerra híbrida que já está em ação sob todos os aspectos e características de uma guerra híbrida, e as pessoas não enxergam isso, exceto os que estudam as coisas certas e têm coragem de encarar o que está acontecendo. Muito bem. Então, nos dias entre suas visitas ao comandante, começa a levar Offred para além da cerimônia, porque ele gostava muito de muitas mulheres. Então, ele tinha esposa, bonita por sinal, mas queria utilizar a Offred, queria utilizar uma casa de prostituição onde as mulheres foram colocadas sem nenhuma escolha. Então, ele escolheu: vocês vão ser prostitutas e vocês vão reproduzir, e assim foram escolhidas. Então, entre esses dias todos, entre visitas do comandante a ela e as cerimônias, ela ia comprar, fazer as compras, e uma das coleguinhas, que a chamava Offglin, fala para ela sobre o Mayday, que é um grupo de resistência clandestina que trabalha para derrubar por dentro uma ação molecular a República de Gilead, e claro que Offred, que é June, fica muito interessada nisso. Aí a Serena, a nada boazinha Serena, desconfiando então que o marido era infértil, porque Offred não engravidava, ela coloca a pobre Offred para engravidar com Nick, que é um servo pessoal do comandante, e depois a gente fica sabendo que ele era um líder da revolução, líder militar, que lá ficava trabalhando para o comandante e tinha um poder de comandar o exército, que é muito interessante. Esse personagem fica oculto, ele vai se desenvolvendo e aparecendo com o seu poder em direção à quarta temporada, onde ele assume um poder maior, né? Então a gente fica na dúvida qual é a do Nick, né? Então o Nick engravida a Offred, né? Porque foi mandado e nada mal, né? A situação para ele, mas ao mesmo tempo a gente fica na dúvida qual é a do Nick. Então você passa a série toda com duas dúvidas.
quem é de fato o Nick, se ele está ligado ao Mayday ou se ele só é parte daquilo que se chama de eyes, que são os olhos do sistema. Eles usam o termo eye, olho, para aqueles que fazem com que as pessoas obedeçam e comandam os agentes de um pseudo-exército para ficar retirando os que estão contra, punindo, pendurando num paredão estilo islâmico, por sinal, como eu falei, tem um perfil certamente islâmico ali, abrâmico, radical islâmico, alguma coisa bem xiita no aspecto ISIS, né? Colocando as pessoas penduradas no paredão e fuzilando também as pessoas. A gente não sabe qual é a do Nick. Bom, a coisa vai andando até o final da quarta temporada, a gente ainda não sabe exatamente se ele vai fazer alguma coisa ou não. A outra coisa é a tia que judia o tempo todo das meninas, que eu falei que parece um tanque de guerra, que nos dá, certa vez ou outra, a impressão de que ela vai ser alguma coisa tipo Snape de Harry Potter. Então, basta aguardar, já que eu não li os livros, para ver se ela tem algo de Snape ou não. O romance termina com um epílogo tipo metaficção, descrito como uma transcrição parcial de uma conferência de Associação Histórica Internacional que aconteceu em 2195. Parece que até 2195 ninguém sabia direito o que tinha acontecido com a história de Gilead. O orador principal explica que o relato de Alfred sobre os eventos do romance foi gravado em fitas cassete posteriormente encontradas e transcritas por historiadores estudando o que é então chamado de período Gilead. Então, esse período Gilead é para onde nós estamos indo agora, muito parecido com isso. Então, Margaret Atwood explicou que o Conde Aya é uma resposta àqueles que dizem que os governos opressores, totalitários e religiosos que se estabelecem em outros países ao longo dos anos não podem acontecer nos Estados Unidos, ou no caso, ela é canadense, no Canadá. Mas nesse trabalho ela tentou mostrar como tal aquisição pode acontecer. Uau! Ela escreveu isso nos anos 80. Acho que ela quis dizer uma coisa que no final se tornou realidade. Basta ver o que está acontecendo no Canadá, onde o Justin Trudeau está criando um sistema totalitário ali. Também o povo vai e me vota em um filho da promessa do teatro, que simplesmente era um atorzinho de teatro, que fez escola de teatro, me colocam isso como primeiro-ministro. É algo absolutamente transcendental, como se vota em alguém que aparece do nada e vindo do teatro e colocam como primeiro-ministro. Eles acham que a pessoa vai saber fazer as coisas como, né? Bom, esse seria o pensamento básico primário. O secundário é que ele é aquilo que eu chamo de agente, filho da linhagem de poder do que eu chamo de nobreza negra veneziana, junto com o que se chama de nobreza negra romana, né? Que o termo negro é simplesmente porque eles são escuros e usam até um simbolismo em função disso, escuro de alma, não de cor. Então, o termo é esse, né? Black Nobility. E essa turma, da qual saiu Fidel Castro, porque ele é nobreza negra romana, né? Você tem exatamente o Justin Trudeau, que é filho bastardo do Fidel Castro. É só estudar a história da mãe dele, quando mamãe e papai, que é o papai que levou os galhos na cabeça, mas sabia tudo, faz parte, tudo de acordado, levou sua esposinha para o Cuba para que ela ficasse grávida então e criasse o Messias canadense. Esse Messias canadense invertido criou agora o sistema totalitário que está entrando em ação no Canadá. E o povo canadense, que tem um sangue, parece que meio misturado com sangue de barata, está aceitando um sistema entrando em ação, que é muito engraçado que no conto da Aya, ela mostra o Canadá como um país liberto que ajuda o pessoal de Gilead para ir para a liberdade. Enquanto o que você tem hoje no mundo é exatamente o Canadá sendo um exemplo de um sistema totalitário, porque o filho do cubano está lá fazendo as suas ações igual o papai é um filhinho, né?
Supostamente, Atwood também se inspirou na Revolução de 78, 79, na Pérsia, no Irã, quando os americanos colocaram o regime, deram o golpe no regime do Shah, da Reza Pahlavi, e tiraram de um país que ia ser um dos melhores países do mundo para se viver, com mais liberdade, conhecimento, cultura e civilização avançada e condições igualitárias para as mulheres, em um país que hoje você sabe muito bem o que é o Irã. Então, isso tudo foram os americanos que fizeram, nos senhores do mundo, através dos americanos, deram o golpe no Shah, que era desobediente, para colocar um sistema totalitário ali, teocrático, radical, porque isso é muito útil para os donos do mundo, para criar problemas e criar aquele monte de agentes do sistema, né, que são os grupos que atacam quando são manejados e lhes dão todas as armas, como é o caso que aconteceu agora, especificamente no Afeganistão. Tudo aberto para que os grupos terroristas, entrassem lá sem precisar dar um tiro, porque estava caminho aberto para eles, porque é isso que o governo do mundo faz. Cria situações para gerar problemas, para utilizar as ferramentas. Então, aqui você tem uma inspiração dela, supostamente, para ver um sistema como esse entrando em ação. A imagem de Atwood de uma sociedade governada por homens que professavam elevados princípios morais de boca para fora, mas na verdade são egoístas e imorais e psicopatas e sociopatas, né? Foi inspirada pela observação de políticos canadenses em ação, especialmente em sua cidade natal, Toronto, que frequentemente professam estar agindo de maneira muito hipócrita quanto aos princípios mais elevados da moralidade, enquanto na realidade o oposto é o caso. Então, esse jogo de dissonância cognitiva é o que se faz hoje, né? Colocando os princípios que eles querem como os maus, sendo que o certo vira errado e o errado para eles é o certo. E o interessante e fascinante é que as pessoas, através do jogo da dissonância cognitiva, caem fácil os que estão sem cérebro. A massa que fica o tempo inteiro dizendo e perguntando o que nós temos que fazer. Essa turma que vive perguntando, mas o que nós temos que fazer? Eles querem sempre dizer, e a pergunta é, quem vai fazer por mim? A verdade é essa. Você tem que ler no pezinho deles, tem um rodapé que vai com a tradução simultânea do que essas pessoas estão dizendo, com a frase e com a pergunta, o que eu tenho que fazer, a tradução simultânea é o que vão nos dizer que tem que ser feito e o que vão fazer por nós. E nós aceitaremos. Então, por isso que o mundo está desse jeito, porque as pessoas, convenientemente, querem soluções. A inspiração, supostamente, de Atwood para a República de Gilead também veio de seus estudos sobre os primeiros puritanos americanos protestantes, enquanto estava em Harvard, onde ela participou com uma bolsa Woodrow Wilson, justo quem? Um dos principais carcarás da humanidade, o pessoal nem sabe, está no curso. Atwood argumenta que a visão moderna dos puritanos, que eles vieram para a América para fugir da perseguição religiosa na Inglaterra e estabelecer uma sociedade religiosamente tolerante, é enganosa, e que, em vez disso, esses líderes puritanos queriam estabelecer uma teonomia monolítica, onde a dissidência religiosa não seria tolerada. Sem dúvida, porque eles foram criados exatamente para ser uma divisão com a Igreja Católica Romana, criando um centro de poder, porque foram investidos neles e com agentes do sistema para criar uma divisão, porque as divisões são sempre úteis. Ao longo da história da humanidade, as guerras religiosas renderam muito para os donos do mundo, então eles sempre criam a dissidência, patrocinam a dissidência, todo o protestantismo foi patrocinado pelos que estavam querendo uma oposição com a Igreja Católica para gerar problemas. Isso tudo está também no curso A Verdadeira História da Humanidade. Então, Atwood também tinha uma ligação pessoal com os puritanos e dedica o romance à sua própria ancestral, Mary Webster, que foi acusada de bruxaria na Nova Inglaterra
puritana, mas sobreviveu ao enforcamento. Então, ou eram queimadas ou eram enforcadas. Então, que lindo, então, o papel das mulheres ao longo da história no meio abraâmico religioso, que é sempre supressão, punição e eliminação de sua essência como ser. E isso vai voltar. Então, eles não estão só eliminando e criando um processo de eliminar a mulher, dando a um suposto homem, geneticamente falando, o direito de se clamar como uma mulher e numa Olimpíada encher a mulher de soco, dizendo que então são duas mulheres lutando, isso aqui é um exemplo, e colocar a mulher verdadeira geneticamente falando em nocaute, isso não é dar direitos a ninguém, isso é suprimir a mulher e transformá-la em um nada. Então as pessoas não estão enxergando, só que também não estão enxergando que esse aspecto que está sendo criado agora será destruído no futuro, porque estes que se dizem ser, mas não são, eles não vão ser interessantes para o sistema futuro. Então, já estou dizendo que esse transhumanismo e essa sociedade que se está manipulando agora vai sofrer muitas transformações, porque o Estado teocrático é um Estado teocrático com profundas origens abraâmicas, só que abraâmicas da pior espécie. E tudo que vai acontecer é a supressão total. Pois é, basta esperar, porque as pessoas, na sua grande maioria, não estão querendo enxergar a realidade, não estão fazendo grandes coisas a respeito, apenas pequenos grupos de despertos estão agindo e estão vendo que as coisas estão indo para um certo lugar. Então, caminhando aqui, devido à natureza totalitária da sociedade, Gilead, Atwood, ao criar o cenário, se baseou no idealismo utópico presente nos regimes do século XX, como Camboja e Romênia, bem como no puritanismo anterior da Nova Inglaterra. Então, Atwood argumentou que um golpe, como descrito no Conto da Aia, faria mau uso da religião para atingir seus próprios fins, que é o que eu acabei de dizer, né? Que é o que eles estão fazendo e vão fazer. Então, tem umas coisinhas interessantes do Kondaia, que é essa questão da simplificação da religião sem identificação das coisas. Então, o sujeito de adoração desaparece. Ele se transforma em uma coisa que não é nem não é mais imanente, muito menos transcendente. É, na verdade, algo material sem face, porque a transcendência é eliminada. Aquela coisa divina do contato conectivo. A conexão desaparece, é tudo desamarrado e desarmado para que o homem se sinta sem aonde ele vai poder se conectar. Com o quê? É realmente um Big Brother sem face. Então é um conceito de uma obrigação de adoração, sabe-se lá a quem. Então eles chamam de nossa fé e não mencionam Deus, apenas a fé é Deus. Então é assim, tudo que é importante ali é a fé. E eles falam nele, dele, sem cara, sem boca e sem transcendência também. É interessante como se despotencializa o homem, deixando sobre a obediência de um Estado que assume o poder religioso, mas descaracteriza tudo, sendo que as pessoas então não sabem mais nada de nada. É interessante isso. Tem algumas frases que eu chamo de frases, mas eles chamam de provérbios obrigatórios. Então, um deles é under his eyes, que é sobre os seus olhos, né? Então, as pessoas têm que dizer que o olho está em tudo. Então, não se fala o termo olho, a não ser os eyes, os olhos, são os agentes do governo, com mais ou menos um exército de gente que obriga os outros a seguir as regras. Quando eles dizem under his eyes, no final é um sentido duplo, que significa algo religioso, tipo que Deus nos acompanhe, mas é sobre os seus olhos, quer dizer, e ao mesmo tempo obriga um sistema de compreensão conectiva
de que você está sobre seus olhos. Os olhos são os caras que estão tomando conta de você o tempo todo. Hoje nós estamos under his eyes, sobre os seus olhos, que é o olho do YouTube, o olho do Facebook, o olho do sistema totalitário que já está colhendo todas as nossas informações, gravando as nossas ações, opiniões, perfis, entrando isso num processo de computação e classificando a cada um de nós com um padrão de risco ou aceitação dentro daquilo que eles querem. É interessante esse under his eyes, sobre os seus olhos, nessas múltiplas possibilidades de significado, ok? Eles usam também o termo blessed day, blessed night, dia abençoado, noite abençoada, ou bendito dia, né, ou coisa assim. É uma alternativa de giliado para dizer bom dia, boa tarde, então é blessed day, né, alguma coisa tipo abençoado dia. Eles dizem também, eu coloco em inglês, que eu estou usando, pegando as duas colocações, praised be. Então, esse praise be, não? Então, alguma coisa tipo bendito, louvado seja. Isso. Então, é um louvado seja, bendito seja, louvado seja, dito quando você está feliz ou agradecido por algo, não? Blessed be, como o tempo ou uma gravidez. Então, quando é alguma coisa dentro do sistema que eles querem, você é obrigado a dizer, mesmo que você esteja contrariado, blessed be, louvado seja Deus, alguma coisa seja assim, né? Ah, eles têm um termo para o louvado seja Deus, na verdade, eles não chamam Deus, então eles dizem a fruta. Blessed be the fruit. Alguma coisa como algo que vem através das mãos dele, esse ele que é simplesmente oculto, que não se revela, né? Interessante. Outro termo que eles usam é esse May the Lord open, ou seja, que o Senhor abra, que é a resposta clássica para o bendito seja o fruto. Então eles falam bendito seja o fruto, aí eles dizem que o Senhor abra, tipo abra o caminho ou abra aquilo que está sendo desejado, né? Geralmente isso é dito para que a serva que está sendo submetida ao estupro gere um fruto em seu ventre, então dê ao comandante um filho, né? Outro termo, deixa eu ver aqui. Eles falam, we've been sent good weather. A gente quase não ouve essa, que é o tempo bom nos foi enviado, uma das poucas frases de conversa fiada que as criadas são permitidas. Elas não podem falar sobre elas, né? Então elas têm que falar frases clássicas, porque os olhos estão sempre de olho nelas. Então elas falam, o tempo bom nos foi enviado. Então, como você está, o tempo bom foi nos enviado, né? Aí sempre terminam com louvado seja. Tem um termo muito engraçado que não tem nem tradução em português, que o termo é Godspeed. Então, alguma coisa que Deus e velocidade. Então, é uma expressão de bons votos para uma pessoa que está iniciando sua jornada. Godspeed. Então, que Deus coloque isso no caminho e seja rápido, né? Então, é muito ridículo isso tudo, mas infelizmente, essas frases, vocês se preparem, não com essas, mas se preparem, porque, tipo essa, acredite na ciência, que já me dói demais, ouvir essa fé científica, são coisas do gênero que vão acontecendo. Então, você tem vários personagens também, e eu já falei da Offred, que é a June, que vai fazer toda uma revolução ali, que vai até levar no temporada 3 80 e poucas crianças de volta para o Canadá, e ela coloca num avião, numa operação de recuperar essas crianças e mandá-las para a salvação. O que é muito interessante, na temporada 4 a gente vê que as crianças estavam tão condicionadas, e é o que acontece, as novas gerações, a nossa geração pode até lutar agora, mas os nossos filhos e netos estarão condicionados a esse mundo do Big Brother ao qual estamos sendo submetidos agora. E é o mesmo resultado do que eu falei, né, das religiões abraâmicas se impondo com violência ao longo da história, desde 2000 anos atrás,
ao longo do tempo, oprimindo, castrando, destruindo religiões anteriores, civilizações anteriores, que fez com que hoje o povo não aceite ideias que não sejam aquelas que foram impressas por um sistema teocrático massacrando e maltratando e matando. Então as pessoas repetem coisas na fé como se tivesse acontecido, personagens da história como se tivessem existido, tipo Davi, Salomão, quando está mais que provado exemplo que o reino de Judá nunca existiu. É aprovado historicamente pela própria Universidade de Israel, Jerusalém, que está provado que nunca existiu. Então, o que você tem é uma coisa muito interessante quando as pessoas recebem uma doutrina, elas defendem o sistema com fé. No caso de Gileade, não teve tempo na história de estar nesse aspecto. A doutrinação foi feita por essa questão da opressão. Muitos simplesmente se seduziram e aceitaram, entregaram a sua vida a isso. Outros ainda estão resistindo, como é o caso de June, que é Offred, né? A June que carrega, então, a influência de muitas outras aias para atuarem como um pequeno exército revolucionário, gerando as ações que, ao longo do tempo, acabam até matando muitas delas, mas é melhor morrer heroicamente do que morrer submetida a um padrão como esse, obviamente, né? É um ponto só interessante no Contaia livro, Alfred não tem nome, nunca deram nome a ela. Então essa questão de June surgiu de fato na série agora da televisão. Aí, voltando aos personagens, o comandante diz que ele era um cara ligado ao mundo científico, né? E esteve envolvido em algo semelhante à pesquisa de mercado. Nunca vi ciência em pesquisa de mercado, mas tudo bem. Digamos que ele era um pesquisador ligado à área, mas ele se diz cientista, né? Então você vê que fé e ciência, mesmo quando não é cientista, é utilizado hoje comumente. E esse é um dos idealizadores do sistema que criou o grande golpe, ok? Então você tem a Serena, que nós já falamos, Serena Joy, que ela tem esse padrão todo psicopático, o Nick, que nós já falamos, a tia Lídia, que eu também falei que é essa que tem esse perfil de divisão de tanque de guerra e que talvez seja um Snape no futuro, né? Alguém que parece ser horrorosa e servindo ao Dark Lord e depois aparente e apresente um outro lado. Temos esperança nela? Sim, a mesma coisa o próprio Nick, que faça algo, porque ele tem um exército em suas mãos, por que ele não faz alguma coisa para reverter o processo que foi criado, né? Então, o grupo que comanda a Gilead, de acordo com Atwood, não está realmente interessado em religião, eles estão interessados em poder, que é aquilo que comanda os donos do mundo, embora eles sigam um certo script religioso que é abraâmico, uma fusão abraâmica. Isso eu explico em muitos cursos e em breve eu vou fazer uma chamada para exatamente dois cursos associados que fazem exatamente essa explicação, que é muito importante as pessoas entenderem. Então, Atwood, escrevendo sobre isso, diz: a própria Offred tem uma versão privada do Pai Nosso e se recusa a acreditar que esse regime foi ordenado por um Deus justo e misericordioso, que é o que eles querem fazer a gente acreditar. É mais ou menos olhar o Antigo Testamento e achar que eles estão falando de um Deus justo, misericordioso, quando na verdade você vê o oposto, né? Então, esse padrão do oposto é o que está por debaixo dos donos do mundo hoje. Uma coisa que eu não sei se aparece no filme, mas está no livro, é que as igrejas cristãs, que os padres e seus servos, etc., que não apoiam o sistema dos filhos de Jacó, eles são eliminados aos poucos. Diz lá que os únicos que não foram eliminados são os judeus, que foram dados a eles o direito de sair do país e ir para Israel. Mas que no livro eles mostram que os navios desafortunadamente afundaram enquanto essas pessoas, esses judeus, iam para Israel. Isso significa que até a história do próprio livro defende o Antigo Testamento, né? E daí surgiu a coisa toda. Então, continuando,
As denominações cristãs, incluindo os Quakers, né, em inglês é Quakers, mas que em português é Quakers, batistas e católicos romanos, são especificamente nomeados como inimigos dos filhos de Jacó. Então, as freiras que recusaram a conversão são consideradas não mulheres e banidas para as colônias, que é um campo de concentração, devido à sua relutância em casar e recusa ou impossibilidade de ter filhos. Então, os padres que não desejam se converter são executados e enforcados naquele paredão que eu falei. Atwood opõe os cristãos quakers, né, ao regime, os fazendo ajudar os oprimidos, algo que ela sente que fariam na realidade. Esses quakers, segundo ela, se esconderam e estão correndo uma rota de fuga para o Canadá, como suspeitamente o fariam. É o que ela coloca como colocação, mas hoje, na verdade, o Canadá é outra coisa, como eu já mencionei. A lei inclui crimes de gênero, como o lesbianismo e crimes religiosos, como adultério, redefinido para incluir relações sexuais com parceiros divorciados, uma vez que o divórcio não é mais legal. Por isso que eles não mais se separam. Então, o marido, que é o comandante, por exemplo, ele pode ter outras mulheres, a esposa tem que aguentar isso, não tem separação. Voltou a um padrão em que a mulher suporta tudo, porque ela, sem o marido, ela vai virar uma escrava, vai virar uma funcionária de alguma coisa e só. A República de Gileade justifica o uso das servas para procriação, se referindo a duas histórias bíblicas. Gênesis, olha os números, 32 pontos, 1-13. E Gênesis 16, 1-4. Então, no Gênesis 16, 1-4, você tem lá a história de Abraão e Sara, né? E a escrava, né, que é a Hagar, que acaba engravidando dele, porque então é de direito fazer isso, já que a esposa não podia ter filhos. O Gênesis 30, 1-13, diz lá a história de Raquel. Então, na primeira história, fértil esposa de Jacó, Raquel oferece sua serva Bilá para ser uma mãe substituta em seu nome. Então, sua irmã Lia faz o mesmo com a própria serva Zilpá, embora Lia já tenha dado muitos filhos a Jacó. Na outra história, que aparece no início do Gênesis, mas é citada com menos frequência, Abraão faz a mesma coisa com a serva Hagar. Então, as criadas são atribuídas aos comandantes na história e vivem em suas casas. Enquanto não são designadas as casas, elas vivem em centros de treinamento. Então, as criadas que tiveram filhos com sucesso continuam a morar na casa de seu comandante até que seus filhos sejam desmamados, quando então são enviadas para uma nova designação para de novo ocorrer a cerimônia oficializada de estupro e dar outro filho para um outro comandante. É uma coisa horrível. Você tem também as Martas, que são mulheres mais velhas e inférteis, com habilidades domésticas e dóceis, o que as torna adequadas como criadas. Elas se vestem com batas verdes desbotadas, como eu falei, né? E elas servem, então, essas donas lá. Bom, a cerimônia, eu já expliquei que a cerimônia é um ato de violação da própria coitada da empregada que tem que ser segurada nos seus braços pela esposa, enquanto o comandante ou marido simplesmente faz aquilo que você já sabe para procriar e a serva tem que ficar quietinha. É um terror a situação e isso é colocado como algo bonito, poético e religioso, aonde então os comandantes se reúnem na sala enquanto a cerimônia, as esposas deles, né, como uma comemoração, enquanto o homem vai lá em cima fazer isso com a própria coitada da escrava, né? Elizabeth Moss, que é atriz, ela faz um papel impressionante, é uma excelente atriz e a gente sofre junto com ela, né? E ela vai transformando June através da indignação e uma ação frente à jornada do herói para libertar a filha que estava sendo doutrinada nesse sistema, a poder então recuperar essa filha e levar essas aias para uma revolução. Obviamente, muitas aias morrem, mas a situação é que não só aias morrem, outras pessoas envolvidas morrem, é que elas já estavam mortas vivas. Então, havia necessidade de uma revolução.
Então, na parte final, eu vou fazer uma análise de algumas citações, que frases, né, que são ditas entre as várias temporadas, não tem nada específico aqui, e nem vou dizer foi fulano que disse ou ciclano que disse, porque eu quero que você saia do filme e utilize as frases do filme com um paralelo nosso, que é o mais importante, porque as duas coisas estão se fundindo em uma só realidade sobre vários aspectos, ok? Então, uma das frases que diz lá é: não deixe os bastardos te esmagarem. Aí, outra frase: eu quero tudo de volta do jeito que era, mas não adianta esse querer. Primeira coisa que você tem que entender: não deixe os bastardos te esmagarem. Como é que você não deixa os bastardos te esmagarem? Entendendo o que está acontecendo, após saber, compreender e enxergar o que está acontecendo, ter coragem para lidar com isso e entender que nada vai voltar do jeito que era, porque as coisas estão indo nessa direção que eu acabei de narrar. E não adianta querer, porque querer não vai resolver. Ações podem resolver. E as ações conscientes e racionais. Aí diz aqui, aí vem a frase: querer é ter uma fraqueza, porque tudo que querem fazer conosco é que deixemos de querer algo e aceitemos tudo o que eles querem. Então eles dizem que querer é ter uma fraqueza. E aí vieram com isso ao longo da história da humanidade, nos convencendo de que desejar algo, querer algo, é dentro dos pecados. Então, quando obviamente algo sai fora e vai para o extremo, não é adequado. Mas querer significa o desejo do Criador. E a única coisa que você tem que entender nesse mundo é que você é criador de sua realidade. Portanto, quando você passa a compreender a tua responsabilidade e assume pelo desenvolvimento de uma mente racional, você passa a querer as coisas de maneira racional e muito mais equilibrada e se torna, sim, o criador de sua realidade. Enquanto a humanidade não entenda que querer é necessário, por isso diz God's will, que é o desejo de Deus, você nunca será aquilo que você é, o Deus criador da sua própria realidade, da sua própria vida. Eu gasto cursos e mais cursos tentando resgatar isso nas pessoas, porque é a essência de sua própria alma. Mas enquanto ela não se tornar racional, mente logos, e se livrar da mente mitos religiosa, ela vai continuar sendo desequilibrada e caindo na mão daqueles que nos dizem que só eles podem querer, só eles podem ter, e eles nos tiram tudo e nos dão, como eu costumo dizer, ossos para comer. Aí continuando, foi quando suspenderam a Constituição. Eles disseram que seria temporário. Nem houve tumulto nas ruas. As pessoas ficavam em casa à noite, assistindo à televisão, procurando alguma direção. Na televisão, fala sério, não havia nem mesmo inimigo que você pudesse identificar. Esse é o jogo da revolução molecular. A frase que está aqui, eu explico longamente a ação molecular no curso Reset, o Grande Reinício de Nossas Vidas, que é quando se tiram as caras identificadas. Você hoje está sobre guerra. Nós estamos no meio de uma guerra híbrida e as pessoas não estão vendo caras em ação. Elas estão simplesmente achando que está tudo indo para o seu bem, que é uma das frases exatamente do grande reset econômico mundial. Tudo para o seu bem, no caminho dessa frase, que eu vou ler de novo, que é do filme e que é do livro, e que é por isso que as pessoas não estão enxergando tudo o que está acontecendo. Primeiro, porque são ignorantes, segundo, que não querem saber, e terceiro, porque ficam vendo televisão, achando que a TV, o oráculo de Delfos televisivo, vai lhes dar a verdade. Aqui a frase é: foi quando suspenderam a Constituição. Te prepara. Eles disseram que seria temporário. Sei.
Nem houve tumulto nas ruas. Claro, o povo é bobo, fica esperando alguém vir salvar. As pessoas ficavam em casa à noite, assistindo a televisão, procurando alguma direção. Não me diga. Não havia nem mesmo inimigo que você pudesse identificar. Que inteligente eles são, não? Pois é. Outra frase. É realmente incrível como que as pessoas conseguem se acostumar, desde que haja algumas compensações. As pessoas, a massa, adoram osso. Enquanto derem osso, biscoitinho de cachorro, as pessoas vão continuar achando que é tudo para o seu bem. Então, essa frase de Margaret Atwood é incrível no próprio livro e ela é dita no filme. Mesmo, você não pode evitar o que sente, mas pode ajudar na forma como se comporta. Aí que está. Se as pessoas não têm conhecimento e elas não têm noção do que está acontecendo, como é que elas vão ajudar alguma coisa se comportando da forma certa? A forma certa hoje é simplesmente dizendo não ao sistema, desobediência civil. Mas as pessoas não sabem nem o que está acontecendo. Como é que elas vão fazer desobediência civil? Não sabem porque não querem? Porque a verdade está aí. Desliga a televisão e basta procurar que você vai achar. Olha eu aqui. Outra frase. Talvez a vida que penso que estou vivendo seja uma ilusão paranoica. Sanidade é um bem valioso. Eu acumulo como as pessoas antigamente acumulavam dinheiro. Eu salvo, então terei o suficiente quando chegar a hora. Acho que essa frase é de June, né? Tipicamente, você tem que acumular sanidade para quando a hora chegar, você poder suportar as coisas e as grandes pressões. Outra frase. Nada muda instantaneamente em uma banheira que aquece gradualmente. Você morreria fervendo antes de perceber. É o paralelo com a história do sapo, né? E é o que está acontecendo agora. As pessoas estão sendo cozidas gradualmente, assassinadas gradualmente, entrando na fila do assassinato, mostrando a carteirinha do assassinato gradual, e elas estão achando que está tudo certo. Então, outra frase: tudo o que você precisa fazer, digo a mim mesma, é manter a boca fechada e parecer idiota. Não deve ser tão difícil. Isso é o que boa parte dos que estão sabendo o que está acontecendo estão fazendo. Mas essa frase é o contrário do que June fez para salvar as coisas, para mudar as coisas. Então, se você quer mudar as coisas, você sabendo o que está acontecendo, não pode fazer isso o tempo todo. Em alguns momentos é necessário para a sua própria sobrevivência. Mas se você já está sabendo o que está acontecendo, não mantenha a boca fechada, parecendo um idiota. Saiba quando dizer, a quem dizer, para podermos mudar o que está acontecendo. Outra frase: ansiamos pelo futuro, como aprendemos esse talento para a insaciabilidade. Essa frase é como se você ansiar pelo futuro, não observa o que está acontecendo agora, ok? Só que ansiar pelo futuro tem dois lados. Um, de novo, é o ato criador, onde você sabe que pode transformar as coisas a partir do agora. E o lado negativo é viver apenas querendo aquilo que não está presente para você e esquecer que agora muitas coisas estão disponíveis e elas são boas para fazer muito, muito mais do que você precisa. Então, tudo tem dois lados. Outra frase: acredito na resistência como acredito que não pode haver luz sem sombra. Ou melhor, nenhuma sombra a menos que também haja luz. Então, essa história de que hoje nós não temos saída, não temos saída? Vamos trabalhar para isso. June também poderia dizer, não temos saída. Só que na série, ela muda as coisas, porque ela contamina positivamente aqueles que estão entregues, achando que então não tem saída. E sempre há saída, porque sempre há luz. E a luz, porque ela existe, é que a gente está vendo as trevas em oposição. Outra frase: nós vivemos como sempre ignorando. Ignorar
não é o mesmo que ignorância. Você tem que trabalhar para isso, tá? Então, ignorar é não saber de nada. Então, a ignorância é de fato não saber. Agora, ignorar, você tem que trabalhar para ignorar. Porque ignorar é negar. Negar o que você sabe, negar uma verdade, é uma resistência. E a resistência é um esforço. Portanto, ignorar é um esforço tão grande que, se você parar de fazer esse esforço e for no fluxo da ação, nós vamos mudar muitas coisas. As pessoas ignoram porque elas não têm coragem, porque elas não têm alma heróica. Mas a alma heróica está lá, porque ela é sempre uma semente de algo que se transforma em uma chama. Uma outra frase que é essa de Alfred, né? June, ela diz: meu nome não é Alfred, tenho outro nome que ninguém usa agora porque é proibido. Digo a mim mesma que não importa, seu nome é como seu número de telefone, útil apenas para os outros, mas o que eu digo a mim mesma está errado, isso importa. Guardo o conhecimento desse nome como algo escondido, algum tesouro que voltarei para desenterrar um dia. Acho que esse nome está enterrado. Esse nome tem uma aura em torno dele, como um amuleto, algum charme que sobreviveu de um passado distante, inimaginavelmente. Presta atenção nisso. Deito na minha cama de solteira à noite, com os olhos fechados, e o nome flutua atrás dos meus olhos, não totalmente ao meu alcance, brilhando no escuro. Essa frase é poderosa. Se você trouxer ela para a origem do ser humano, ela significa a essência de uma verdade, daquilo que nós somos, que não é o nome, como ela diz, mas é alguma coisa que significa um impresso de uma coisa que é a tua essência. E essa essência vai além daquilo que é o sujeito. É uma verdade que é anterior a esta realidade. E por mais que esta realidade seja transformada, maquiada, colocada numa realidade alterada, a base, a essência, ela continua existindo. E ela pode ser resgatada a qualquer instante, por mais que te transformem, te alterem, que nos impeçam de sermos aquilo que somos, a nossa origem estará sempre lá. E basta que essas almas heróicas se movimentem para que a gente mude tudo isso e traga de volta a nossa verdade e elimine essas mentiras todas que nos dominam hoje. Talvez nada disso se refira a controle. Talvez realmente não se trate de quem pode possuir quem pode fazer o que a quem e escapar impune, mesmo no que diz respeito à morte. Talvez não se trate de quem pode se sentar e quem tem que se ajoelhar, ficar em pé ou se deitar com as pernas abertas. Talvez seja sobre quem pode fazer o que a quem e ser perdoado por isso. Talvez me diga que é a mesma coisa. E o que elas querem dizer aqui, que ela quis dizer, é que essa história de que eles podem fazer o que eles quiserem e depois serem perdoados com isso. Se você olhar nos filmes hoje, você vê sempre o bandido, o malvado, o carcará peçonhento que mata tanta gente. No final, o mocinho que está resgatando e pegando os malvados, etc., chega no malvadão mor e ele fica com pena de pegar o malvadão mor e fazer a mesma coisa que ele fez com os outros discípulos do malvadão mor, que é eliminar. Chega no malvadão mor, isso é o caso do 007, por exemplo, no penúltimo filme, um exemplo, isso está em tudo que é filme. Chega no malvadão mor, fica com dó do malvadão mor, quer prender, não quer, né? Sendo que todo mundo chega no malvadão mor, ele não faz isso. Então, por que o mundo continua assim? Que parece que os malvadões mor têm que ser perdoados. Aliás, eles adquirem um monte de discípulos. Eles judiam, maltratam e o povo segue. Então, quando me falam de
líderes políticos que estão fazendo o que fizeram, que estão fazendo, que já fizeram e continuam fazendo. Como não falam de líderes religiosos que representam essas instituições perniciosas que trouxeram a humanidade até o momento presente, da forma desgraçante como estamos, e me vem falar que são bonitinhos e fofinhos, é a mesma mentalidade que se implanta. Por que deixar que isso continua? Porque o povo continua, não, não, não é bem assim. Isso é querer estar sob uma situação de ser sacrificado o tempo todo. Se o povo não acorda, gosta do sacrifício e gosta de ser levado ao sacrifício. É isso a fila que o pessoal está fazendo hoje para pegar o certificado. Continuando, diz lá, comum, disse tia Lídia, é o que você está acostumada. Isso pode não parecer comum para você agora, mas depois de um tempo parecerá, vai se tornar comum, que é o que aconteceu. Então, quando surgiram as religiões abrâmicas, não era comum. Elas estavam se sobrepondo sobre culturas muito melhores. Mas o que não era comum, hoje é comum, como se tornará comum se nós não fizermos alguma coisa. Com esse sistema da nova ordem mundial, até 2030, será comum. A June fala, eles não deveriam ter nos dado uniformes, se eles não quisessem que nós nos transformássemos em um exército. Então, ela se referiu às aias. Então, as aias todas de vermelho se transformaram em um exército, em ação, e libertaram muitas pessoas. Bom, tem muito mais aqui, pessoal, mas acho que eu já falei que nem um papagaio, e todo esse meu trabalho que eu fiz aqui com vocês, levou um trabalho muito maior, de muitas horas, para juntar isso. Eu tinha muito mais páginas, eu fui cortando enquanto eu fazia a gravação, porque embora tenha ficado grande, o meu objetivo com você era abrir sua mente. Nós temos como mudar as coisas, nós temos como transformar tudo. Se nós entendermos que June, que é Alfred, mas o nome dela é June, pode nascer dentro de cada um de nós. Então, tenha coragem para que a alma heróica, que é a sua natureza, a alma heróica é o seu verdadeiro nome. É isso que está impresso dentro de você. Porque o homem tem um nome que se chama liberdade. Liberdade, poder e razão. E é nesse caminho que nós temos que ir e não no contrário. Fica aí o recado para você e até o próximo programa. Tchau, tchau.